Muito nesta gloriosa com o Senhor. Abrir as nossas Bíblias em Mateus 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Cumprimento alguns do Facebook, depois eu vou estar aqui também assistindo essa pregação. Que o Senhor Jesus possa falar com vocês, através da santa palavra dele. Diz a palavra do Senhor assim: os fariseus e os saduceus pedem um sinal de Jesus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem Jesus, queriam que mostrasse algum sinal do céu. Mas Jesus respondendo disse-lhes: quando é chegar a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho, sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar dos céus e não sabem diferenciar os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se, e passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer o pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoai entre vós, homens de pequena fé, sobre o não teres trazido o pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães e para os 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não entendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardesses do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse o fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou uns profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi revelado na carne e no sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave dos reinos dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. E então nos mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha vir a Jerusalém e padecer muitas dores dos anciões, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando uma parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, tem tu compaixão de ti, de modo nenhum te deixe acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por mim, achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho de Deus virá na glória de seu Pai, com os seus anjos,
então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não provarão da morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Podemos citar, louvado seja Deus, né? Glória seja Aleluia, dada. louvado seja Deus. Aqui, amada igreja do Senhor, a palavra vai começar falando dos fariseus, dos saduceus. Eram sempre eles, os fariseus, os saduceus, que queriam provar o Senhor Jesus. Homens que eram homens letrados, eram os doutores na palavra do Senhor. Eles conheciam a letra, mas não conheciam o dom do Espírito. E não é diferente de hoje também. Muitos hoje, conhecem a letra, mas estão bem longe da intimidade com o Espírito Santo. Porque Deus quer que nós venhamos buscar o seu Santo Espírito. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós somos vazios, nós somos loucos. Nós vamos entrar aqui, vamos cultuar o Senhor, mas se nós não deixarmos o Espírito de Deus trabalhar nas nossas vidas, da mesma maneira que você entrar, da mesma maneira você vai sair. Por isso nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que abrir o nosso coração. E quando nós abrimos o nosso coração, Deus começa a falar conosco. Falou com a missionária Luna na sua casa, na madrugada. Ele fala com o outro no sonho. Ele fala na igreja, ele fala no outro. Mas tem um segredo, tem que abrir o coração. E aqui os fariseus eles vão se chegando a Jesus. Jesus já tinha feito tantos sinais. Jesus já tinha feito tantas maravilhas. E eles ainda vão até Jesus para pedir ainda um sinal para Jesus. Então vai falando que chegando os fariseus, os saduceus, para o tentarem. Eles não chegavam ao Senhor Jesus com temperança, com mansidão, com humildade, para aprender o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas para aquele que quer aprender, porque para aquele que quer ser soberbo com Deus, Deus não se deixa escarnecer. Deus jamais vai se deixar escarnecer. Louvado seja Deus. Não é porque Deus não se esquece, porque Deus não admite a ordem de ninguém. Quem dá a ordem é Deus e nós temos que obedecer. Louvado seja o Senhor, engrandecido é o seu nome. Então eles começam a chegar a Jesus, tentar o Senhor Jesus, que sinais Jesus iria fazer na vida do Filho do Homem. E Jesus fala para ele: olha, vocês conhecem os sinais do tempo. Vocês olham para o céu no final da tarde, está bonito, para amanhã vai ser um dia lindo. Está pela manhã, amanhece, está um dia nublado, fechado, vocês falam: hoje vai chover. Vocês conhecem os sinais do tempo, mas não conhecem os sinais da volta do Senhor Jesus. Aí Jesus fala: hipócritas, vocês leem as Escrituras, conhecem as Escrituras e não sabem o que está escrito na palavra. Que naquele grande dia ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, nem mesmo o filho, somente o pai. Da qual ele vai voltar, para falar, ele vai voltar como um ladrão. Não é porque não, mas ele vai voltar como um ladrão de surpresa, para arremear a sua igreja. Porém os bodes vão ficar de fora. Porém aqueles que não creem vão ficar de fora, os desobedientes, os filhos de Belial. Porque a palavra fala que o caminho é estreito e a porta é a salvação é comprada aqui, igreja. Depois que fechou os olhos não tem mais jeito. Porque lá no livro de Hebreus fala que há uma só morte e há uma só ressurreição, da qual foi paga por Jesus Cristo. Então Jesus começa a falar para eles: olha, vocês conhecem todos os sinais, não sabem apreciar, mas vou falar para vocês: o sinal que vai ser dado para vocês é o sinal de Jonas. A única geração adulta e perversa que me pede o sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Que ele está falando quando Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Ele está falando dele próprio.
né, que ele ia ser levado ali pelos sumos sacerdotes, pela turma dos sacerdotes. Ele seria açoitado, escarnecido, ele ia ser dilacerado, ele ia ser pregado naquela cruz, andar por toda aquela via sacra, ele ia morrer ali, render, né, o seu espírito ao Pai, porque a morte não tinha poder sobre Jesus Cristo, e nunca terá poder sobre Jesus Cristo. A palavra está que Jesus rendeu o seu espírito ao Pai. Pai, a ti eu rendo o meu espírito. A palavra vai falar que ele veio morrer ali, ele foi crucificado numa sexta-feira, aleluia, 3 horas da tarde, ele veio render o seu espírito. Houve trevas sobre o céu, houve um terremoto na terra, o véu do templo foi rasgado. A palavra vai falar nos evangelhos que defuntos começaram a ressuscitar, saindo tudo, andar pela cidade. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, igreja. Jesus não está mais entre os mortos. Ele vive, ele reina para todos sempre. Louvado seja Deus, né? E assim somos nós também. Muitas vezes queremos um sinal. Ah, Senhor, eu preciso de um sinal. Quanto sinal Deus nos tem dado através da educação da palavra dele? Agora foi mais um. Eu falo, olha, aquele que crê, grandes coisas eu vou fazer neste lugar. Para aquele que crê. Porque para Deus o homem não pode se escarnecer, não, o homem não pode se levantar. E aí vai falar mais aqui, né? O horário é avançado, né? E vai falar aqui, e passamos seus discípulos para o outro lado do Jordão, né? Esqueceram de levar o pão. E Jesus disse-lhes: adverti-vos e alcatelai-vos do fermento dos fariseus. E eles razoavam entre si, dizendo: é porque esquecemos o pão. Eles achavam que Jesus estava falando do pão terreno, do milagre da multiplicação que ele tinha feito, né? Aleluia. Mas não era isso, eles tinham esquecido de levar o pão, mas não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando para si: acatelai-vos do pecado dos saduceus, do pecado dos fariseus. E assim somos nós também. Nós temos que nos guardar do pecado, né? Temos que nos guardar. Todo dia o pecado vem, ele quer bater na nossa porta, ele quer bater. Satanás, ele é astuto, ele sabe como tentar cada um de nós, ele sabe onde é o teu ponto fraco, ele sabe onde é o meu ponto fraco. Ele não vai tentar nós naquilo que nós somos fortes, ele sempre vai tentar nós naquilo que muitas vezes nós podemos estar sujeitos a cair, a ceder, né? Deus não tenta ninguém. A palavra de Deus diz: Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado. E aí Jesus falou: olha, eu não estou falando do pão que eu fiz, o milagre aqui na terra, para vocês comerem da multiplicação, mas eu estou falando do pão, eu estou falando do pecado. Cuidado com a mesa que vocês estão sentando. Uma pergunta que Deus faz ali no Salmo: que nós não podemos nos sentar à roda dos escarnecedores. Será que eu não tenho sentado à roda dos escarnecedores? Será que você muitas vezes não senta à roda dos escarnecedores? Uma pergunta. Então Jesus está falando para eles: guardai os pecados dos fariseus. Falam muito e não fazem nada, né? Aqueles que mais criticam é aqueles que menos fazem. Falam muito, pastor Dias, e fazem pouco, né? Como o pastor falou, o crente que assunta, que qualquer coisa não fica magoado. E não podemos ser dessa maneira. Porque se nós ficarmos magoados, nós não vamos entrar no céu, né? Nós temos que estar em paz uns com os, porque senão nós não entramos, irmãos, né? Louvado seja Deus. Então Jesus fala para ele: olha, se guardem os fermentos dos fariseus, né? Para que eles pudessem compreender. Vocês, não é um milagre do pão que eu fiz, mas estou falando do fermento. E olha, Jesus fala para eles no outro evangelho: vocês só estão me seguindo, não é porque vocês me amam, não, mas é porque vocês estão com fome. Que a grande maioria dos que vêm muitas vezes para a igreja vem porque está doente, porque faliu, ou porque está desempregado. Mas difícil aquele que vem verdadeiramente por amor. Eu também fui um desses, né? Não estou aqui julgando ninguém não, mas
Pego para a minha vida primeiramente isso. Eu também me dessa. Quando eu vi que não tinha mais jeitos, que foi o meu erro, porque primeiramente a gente tem que ir para Jesus, a gente vai tentar tudo quanto é coisa, e a última coisa que a gente vai fazer é querer ir para Jesus. Então Jesus fala para ele: olha, vocês não vieram por causa de mim, mas vocês vieram por causa do pão. Mas não é esse pão que eu quero dar para vocês. Eu quero dar o pão verdadeiro que desce do céu. Aleluia! Glória a Deus! E aí Jesus vai perguntar para eles. Depois disso, Jesus começa a perguntar para eles: e o que vocês acham que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Uma pergunta. Nós fomos fazer uma visita no domingo. E muitas vezes as pessoas querem se revoltar com Deus. Não é assim, pastor? Eu não vou mais na igreja porque Jesus levou a minha mãe. Que Deus é esse? Eu não vou mais na igreja. O recado foi do que Deus deu, não foi, pastor? Quem é o homem? Quem é a mulher para dar ordem a Deus? A hora que ele quer tirar um, ele tira e pronto, e acabou. Seja velho, seja novo ou seja criança. E ai daquele que se revela. Ai daquele que se revela. Olha o Yuri. Era uma criança. E Deus falou aqui: ele é. A senhora sabe que eu não vou mentir. Depois de toda a história que foi contada do Yuri, eu estava orando no meu coração. Falei: vou conversar com a Elaine. Depois eu vou falar com a pastora. Que se a família do Yuri não tomar um posicionamento, eu peguei um amor tão grande para aquela criança, orando há tanto por esse mês, que eu falei: se não tomar uma providência, eu vou orar a Deus, eu vou falar até a pastora orar. E eu pensei até em pegar e o Yuri, pastora, para cuidar do Yuri como filho adotivo. Mas quando a pastora, eu estava já no meu coração há tempo, eu falei: mas quando a pastora falou: ele é, Deus falou: ele é meu. Então eu sabia que eu não poderia colocar minhas mãos. Olha o Daniel correndo. Daniel fala, ele não falou ainda a palavra, mas ele vai falar, ele já falou, já tinha falado. Daniel ouve, Daniel corre, Daniel é bem sucedido. Tem pais que amam ele, tem uma família que ama ele, tem uma igreja que ama todos vocês, né? E o Uri que partiu, nós não pudemos nem ir lá. Eu fiquei triste, eu sei que a pastora não foi porque não tem ninguém que leva ela. Por isso que a palavra de Deus fala assim: melhor é estar na casa do luto do que num aniversário. E o Uri que foi? Eu estava viajando, eu fiquei triste pelo Jonas, porque o Jonas foi fazer a obra de Deus. A pastora não pôde ir. É campanha no lar, domingo nós estávamos no lar fazendo campanha, na casa da melodia, da qual o coração dela está muito fraquinho. O irmão Marcos se reconciliou, está aí na igreja, o irmão Marcelo se reconciliou, começou a ir para a igreja. A pastora nem dormiu na madrugada, era principalmente na Cadarete, nem conseguiu ir, eu ainda fui viajar. E Jesus está falando aqui de renúncia. Aquele que quiser vir após a mim, renuncie a si mesmo. Será que eu tenho renunciado? Será que você tem renunciado? Por isso não podemos ficar: estou triste, não. Nós temos que nos alegrar no Senhor. Porque teu filho está morrendo aqui. E o Yuri não tem mais essa chance. É difícil, veja. Renuncie a si mesmo. Eu não vou tirar a palavra. Louve a Deus. Louve a Deus. Louve a Deus, Priscila. Louve a Deus, irmã Sônia. Daniel está correndo aqui. E o Yuri não tem mais chance. E não tem nenhum de nós para fazer uma visita. É verdade ou mentira? O Evangelho diz que nós temos que renunciar. Não é aniversário, não é festa, tem que renunciar para dar o preço, Deus. Então é esse Evangelho que nós temos que viver. Um dia a gente quer que tudo vai passar. A pastora falou para mim domingo: meu filho, na madrugada de domingo, já é domingo, mas na madrugada, meu filho, compra as colunas, já vai guardando as colunas aí. Eu falei esperando o carro, mas Deus não está nem me pagar a crente ainda. A pastora está falando de coluna. Eu pego a minha casa para fazer uma. Eu sei que Deus falando na boca dela. E vou falar para vocês: por mim, por tudo que eu tenho aprendido no Evangelho, eu não levantaria 2, 3 andares, não. Eu me
Deus está mandando eu fazer, eu também tenho que tomar posse daquilo que Deus está mandando. Mas eu quero dizer isso, algo para você e para mim, que tudo isso vai ficar. Eu não vou levar casa em 3 andares, ninguém vai levar casa aqui, ninguém vai levar carro, ninguém vai levar. Então, Jesus nos chamou. E ele está falando aqui para a pessoa assim: olha, o que eles dizem que eu sou? O que eles dizem que eu sou? E aí Jesus fala para os seus discípulos dessa vez: preparai-vos, porque vocês vão ter luta, vocês vão ter aflição, vocês vão ter perseguição, né? Não vai ser confetes, não vai ser elogios. Nós vamos sofrer perseguição, igreja. Nós vamos sofrer várias situações. E aqui Jesus está aqui, ó. E desde então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém para padecer coisas dos anciões, dos principais dos sacerdotes. Então convinha ir. Jesus veio para Jerusalém o quê? Passear? O que, igreja? Padecer. Você acha que Jesus te chamou para o Evangelho para você ricar? Para me ricar? Mas foi para sofrer por amor ao nome de Jesus. Se nós quisermos morar no céu, vai ser dessa maneira, igreja. E aí diz aqui: e Pedro quis defender ele, todos viram, né? Ele falou: apartai de mim, Satanás, porque aquilo que eu tenho que passar pelo meu Pai, eu vou passar. E aí Jesus vai e começa a dizer aos seus discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga. Então nós temos que tomar a nossa cruz. Nós temos que prosseguir. E qual que é o alvo? Qual que é o alvo? Prova Jesus. Né? Nós temos que nos preparar para a volta dele. Por isso eu estou voltando. Eu vou pegar muitos por surpresa. E se Jesus não vai voltar aqui nessa noite? A história do ponto de ônibus, pastor Luiz. E se Jesus não vai voltar? E se ele volta? Como é que está o meu coração? Como é que está o teu coração? Uma pergunta. Então que nesta noite, 5 das 9, entregar para não ficar, não fugir daquilo que foi nos ordenado, que nessa noite a gente venha meditar nisso, né? A gente venha ficar com o Evangelho. Nós estamos usando até um termo muito falado aí, o Evangelho de mel. O Evangelho de mel vai levar muitas vidas ao abismo. Guarde isso, o Evangelho de mel. Só pegam as coisas boas. Você pode, você tem, você é isso. Não pense que nós vamos chegar lá para Jesus e falar assim: olha, meu filho, vem. Ah, Jesus, eu estou vindo, fui salvo porque, olha, o Senhor me deu um carrão, o Senhor me deu um casão, o Senhor me deu uma bela conta. Isso para Jesus não vai valer nada. Mas Ele quer te receber. Ele fala assim: vinde, bem meu Pai. Eu vi lá pessoas que teve frio e você agasalhou. Pessoas que teve fome e você deu o que comer. Pessoas que estavam doentes e você foi lá orar. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E a campanha do domingo foi uma bênção. Mas olha o nosso tempo. Vamos lá, não conseguimos fazer a visita da irmã Arlete. Não foi possível da a santa doutrina. Nós temos uma visita para fazer na irmã Rosimeire Matilha. Vim pesquisar hoje. Sabe quantos quilômetros daqui na casa da irmã Rosimeire Matilha? 450 quilômetros. Para ir, são 5 horas, talvez 6 de viagem. Para ir, 6 para voltar. Vai ser um domingo também, porque no sábado não dá para ir, porque talvez algum sábado eu vou ter que trabalhar, pastora. Mas ela tem pressa, não tem pressa, pastora? Porque ela está com o marido dela lá já. E nós temos que ir. Aí Jesus está mandando para você: renuncie. A pastora poderia estar descansando, que ela nem dormiu no domingo. Mas não tiver para fazer. Então são 900 quilômetros só. 900 quilômetros. Daqui na Bahia vamos embora da conta. 2%. Um pouquinho já é metade do caminho. Para vocês verem. Isso é obra, igreja. É isso que nós temos que fazer.
Jesus nos chamou para isso. E o resto é balela. Não podemos nos entristecer, nos magoar. Jesus nos chamou para fazer a obra. E louvar-se Deus para a campanha, cada irmã Nudinha, a irmã Marcela, o irmão Marcos, a Sheila, a irmã Nudinha. Foi uma bênção a campanha. Deus falou eles tremendamente. Eu creio que o mundo vai ser feito na casa da irmã Rosimeire Matia. Né? Que a campanha que a pastora vai fazer na casa de bebê da mesma maneira. Esse é o Evangelho. Ide por toda a terra e pregai o meu